Pessoal, vamos lá? Os anunciantes vão... Opa! Deu uma atrasadinha aqui, turma. Mas vamos que vamos. Bom dia a todo mundo aí. Tá, eu sou o Raul Marcelo. Nós vamos fazer mais um bate-papo aqui. Tem uma turma acompanhando aí, Val? Tô com o Val aqui, tô com o Thiago, tô com o Jean. Tô aqui na mesa aqui do escritório nosso, né? A gente trabalha aqui. Pessoal, a ideia hoje é bater um papo sobre a conjuntura, o que está rolando aí na imprensa, né? Um pouco também da agenda legislativa, afinal de contas nós retomamos a agenda legislativa aí na Assembleia de São Paulo, né? Votamos ontem uma doação de terreno para a cidade de Sorocaba, lá na Assembleia, e também mais uma sessão diária para o município de Limeira. E hoje nós vamos defender na Assembleia a incorporação de um projeto nosso, inclusive, que é o projeto do Fura-Fila, para acabar com o Fura-Fila na saúde. E também levantar um tema na Assembleia, que é a falta de funcionários nas escolas públicas estaduais. Eu tenho conversado com alguns diretores de escola que estão aí reclamando muito, porque as escolas contratavam trabalhadores terceirizados para prestar serviço dentro das escolas, não é? Um serviço de manutenção, de acompanhamento ali, uma espécie de um auxiliar dentro da escola. E o Tribunal de Contas baixou uma portaria aí contrária à terceirização, dizendo que esse tipo de servidor tem que ser contratado por concurso público, uma posição importante. O problema é que o governador Geraldo Alckmin não abre concurso público para contratar esses servidores. Então hoje tem um impasse na rede pública estadual, e esse impasse está gerando falta de funcionários, é uma falta generalizada de funcionários em todas as escolas do estado de São Paulo, as escolas públicas e estaduais. Tema que nós vamos levar hoje para a Assembleia. Também tem, gente, cadê a carta capital aí, Jean? Você pegou, né? Então tem uma matéria também importante na revista Carta Capital, que nós publicamos já no site do mandato, na página nossa no Facebook. E eu estou inclusive aqui, deixa eu pegar aqui na minha bolsa. Ixi, eu deixei lá no escritório da Cesário Mota. É a tese de doutorado, não é? Da ex-ouvidora da Defensoria Pública, que escreveu uma tese de doutorado. Luciana Zafalon. A Luciana Zafalon Leme Cardoso. Pode passar aí, você aqui, tranquilo. E está aqui, ó, revista Carta Capital desse final de semana, uma matéria importantíssima, importante. E, aliás, quero parabenizar a revista Carta Capital por essa matéria. Olha aqui, ó. São Paulo, a oligarquia tucana, 24 anos à frente do governo de São Paulo. Tem muita gente que mora aqui no nosso estado que fala, oligarquia do Nordeste, oligarquia do Sarney, oligarquia do Collor, né? As oligarquias aí do Antônio Carlos Magalhães. A verdade é que as populações aí do Nordeste, cada eleição que passa vai retirando essas oligarquias. O que aconteceu, por exemplo, no Maranhão, a família do Sarney perde a eleição e lá elege o juiz, o Dino, do PCdoB, para governador. E aqui em São Paulo não, né? Muita gente aí do nosso estado aí bate no peito e fala que aqui não tem oligarquia, 24 anos de poder, e ela fez uma tese de doutorado sensacional. Convidei ela para participar de uma entrevista comigo lá na Assembleia Legislativa, mostrando qual que é o instrumento que o governador Geraldo Alckmin usa, e o Serra também usou, para fazer com que a corrupção aqui no estado de São Paulo seja abafada, os escândalos do metrô, da Cimes, não é? O fato do Alckmin aparecer como recebedor de propina da Odebrecht, o santo ali do Odebrecht, não ser levado à frente. Ela mostra que é comprando o poder judiciário, sobretudo do Ministério Público. Olha que coisa mais interessante aqui, ó. Ela mostra que o governador está da suplementação orçamentária, transferindo recursos aí do orçamento para o setor judiciário, tanto a magistratura, sobretudo o Tribunal de Justiça, quanto aí os membros do Ministério Público que não tem investigações. E ela mostra aqui, ó, como que se aceita aqui que membros do Ministério Público recebam mais do que o teto salarial no estado de São Paulo. Olha, nós temos aí, ela faz inclusive uma tabelinha aqui muito interessante. Vocês sabem, o teto do STF é 33 mil. Nenhum servidor pode ganhar mais do que 33 mil reais por mês, em nenhum lugar do Brasil. E, no entanto, você tem aí promotores recebendo até 60 mil reais, mais de 100 promotores recebem mais de 60 mil reais,
55.160, mais de 50.400, mais de 45.300 e por assim vai. Então, e isso tudo é feito com suplementação de verbas. Infelizmente a Assembleia também é o responsável, que passou essa prerrogativa, ampliou aí essa prerrogativa ao governador, para que ele possa fazer suplementação ao Poder Judiciário. E no caso da magistratura, do juiz, a mesma coisa. Então, ela fez um estudo, pessoal, isso aqui é um estudo científico, tabulou os dados. Eu estou em uma tese de doutorado dela, quem quiser depois receber, é só postar o link aí embaixo, aí, fazer o pedido, que eu mando o link. E aí é só ler da parede do computador ou imprimir, mostrando aí como que é feito aí o processo de compra do Poder Judiciário pelo governador do Estado de São Paulo, ou seja, com dinheiro público, né? Então é por isso que não tem investigação de nada aqui em São Paulo. É por isso que o De Grandes lá, que recebeu os documentos da Suíça e guardou numa gaveta por 2 anos, esqueceu que mostram aí o pagamento de propina para membros do PSDB no exterior, na Suíça. O Ministério Público da Suíça mandou documentos para São Paulo e ele esqueceu numa gaveta lá da sua sala, ficou lá mais 2 anos. Então, acidente no metrô da Catera, morreram pessoas, nada foi investigado, ninguém responsabilizado, sobretudo dentro do governo, e por aí vai. O escândalo da merenda, promotor, que é presidente da Assembleia, lá o Capês, ex-presidente da Assembleia, pego, no escândalo da merenda, não vai preso, nada. Então, assim, um processo de compra aí do Poder Judiciário, e a Carta Capital divulgou a tese de doutorado da Luciana Cardoso, uma interessante aí, como é que funciona a oligarquia de São Paulo. Ou seja, a gente acha que a oligarquia é uma coisa restrita ao Nordeste, né? Lá a população está combatendo isso, e aqui 24 anos de poder. Parabéns à Carta Capital, uma matéria maravilhosa. Vou divulgar inclusive na Assembleia essa semana essa matéria e mostrar os gráficos que ela colocou aqui do processo de compra, ou seja, o governo faz transferências orçamentárias para o Tribunal de Justiça, isso propicia que o tribunal possa furar o teto, pagar mais aos tribunais, e também nomeando pessoas dos tribunais do seu governo. Então nós temos hoje o secretário de Educação, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, promotores públicos, como é o caso, por exemplo, do Alexandre Moraes, também secretário de Segurança. Então isso vem acontecendo ao longo dos 20 anos. Os membros do Poder Judiciário ocupam os cargos dentro do governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo libera verbas orçamentárias, e aí você tem essa relação. Isso tudo com o beneplácito da Assembleia Legislativa. Então a Assembleia, a instituição a qual eu faço parte, também é a que avaliza tudo isso, porque abre mão da sua prerrogativa de fiscalizar. Tá joia? Olha, a Maria Roberta pediu para eu falar mais sobre o projeto do Fura-Fila. E o Thiago Alves comente sobre o possível afastamento do prefeito de Sorocaba. Então, eu vou falar aqui, eu vou falar bastante de Sorocaba hoje também, viu, Thiago? Sobre o projeto do Fura-Fila, Maria Roberta, a minha ideia é que acontece hoje. Hoje, a pessoa que conhece alguém de algum partido, ou algum deputado, ou conhece alguém lá no governo de São Paulo, ela pode, se ela tiver uma enfermidade, tiver um conhecimento, tiver o famoso QI, ela consegue furar a fila do SUS e ser atendida prioritariamente. Isso é um absurdo, né? Isso é anti-republicano. Então eu fiz um projeto para que todas as pessoas aí que estão entradas no sistema único de saúde aqui no estado de São Paulo, seja criado um portal, usando os 3 últimos números do CPF, ou os 4 últimos números, para não expor ninguém, né? Os 4 últimos números do CPF. E aí vai ter uma lista com a ordem da pessoa na fila do SUS, sobretudo para cirurgias de média e de alta complexidade. E essa fila só vai ser possível de ser quebrada com o pedido médico, ou seja, fundamentando que aquela pessoa tem uma enfermidade muito grave e que ela precisa ser passada na frente. E não como é hoje, porque hoje não tem controle nenhum. O cidadão entra ali, é o último na fila, mas ele conhece alguém de algum partido, ele é passado na frente. Então, projeto para acabar com o fura-fila aí no SUS, aqui no estado de São Paulo. Projeto que eu me inspirei, inclusive, por uma luta, uma investigação do Ministério Público da cidade de Sorocaba. O promotor aqui em Sorocaba fez uma investigação de que tinha um fura-fila na saúde em Sorocaba. Inclusive processou o ex-prefeito Vitor Lippe e vários vereadores por conta disso. Então é um projeto que nos inspirou. Aqui, pessoal, não estou criticando todos os membros do Ministério Público por conta dessa matéria. A minha crítica aqui é em relação à instituição. Que no caso da relação com o governo do estado de São Paulo, ela é uma relação aí, vamos dizer, de subserviência. Tanto é que a gente tem um monte de denúncia de corrupção aqui em São Paulo que não foi para lugar nenhum. Mas tem muitas coisas que o Ministério Público faz que a gente apoia, que são muito boas. Esse caso aqui de Sorocaba, por exemplo, o promotor que lutou e combateu aí a fura-fila na saúde aqui em Sorocaba, uma coisa que me inspirou, inclusive, a fazer o projeto do fura-fila estadual. Tá joia? Thiago Alves, comente possível afastamento do prefeito de Sorocaba. Já vamos chegar nisso aí, Thiago.
Pessoal, tem Tiago, já vou responder assim, estou acompanhando, né? Sou favorável aí à investigação, né? Nós temos uma vereadora na CPI, que é a presidente da CPI, que é a Fernanda Garcia, nós estamos acompanhando os trabalhos. O que já se sabe? Já se sabe, por exemplo, que a assessora do prefeito falsificou documentos. Isso a própria polícia, né, comprovou, e a CPI também comprovou, que descobriu aí os documentos, né, que o documento da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, que dizem que é aluno que estudou na instituição Cobra, que é a instituição que ela disse que fez o ensino fundamental e o médio. Então a Secretaria do Rio de Janeiro diz que ela não tem ficha, não tem cadastro, não tem currículo escolar, não tem nada lá. E como essa escola foi fechada pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, por ser uma escola que vendia diploma, segundo o Conselho Estadual de Educação do Rio, a escola foi fechada, né? E ao ser fechada a escola, todo o seu arquivo foi encaminhado para a Secretaria de Educação. Então eles têm todo o arquivo lá. E ao consultar o arquivo, se percebeu que não existe nenhuma ficha, nada, nenhum registro da assessora aí, do prefeito de Sorocaba lá. E aí a CPI ia encaminhar o pedido para que ela fosse afastada, aí o prefeito se antecipou e fez o seu afastamento, ou seja, fez a sua exoneração do cargo de assessora. Mas o problema é que durante todo esse período, o problema é que durante todo esse processo o prefeito disse nas rádios, na televisão inclusive, de que estava tudo certo a documentação dela, de que isso eram ilações, de que a oposição estava forçando a barra e tal, que as investigações não tinham fundamento, ou seja, ele ficou trabalhando o tempo inteiro, né, para dizer que a assessora não tinha nenhum problema, que estava tudo beleza, a documentação dela. A corregedoria, o que a CPI descobriu em uma semana, a corregedoria não descobriu em 3 meses. Então, por isso que a CPI trabalha numa linha de investigação aí de que o prefeito tenha prevaricado, né, ao dizer à opinião pública que a assessora não tinha nenhum problema, que eram ilações infundadas, e ao também não providenciar uma investigação célere e correta e rápida e tal, em torno aí da validade do seu diploma do ensino fundamental e do ensino médio. Então é um trabalho que a CPI está fazendo, eu estou acompanhando tudo isso, acho que tem que aprofundar as investigações e possivelmente nós vamos ter aí a conclusão, o relator é o vereador Hudson desse relatório, dessa situação toda, nos próximos dias. O que eu acho, então? Eu acho que se for comprovado que o prefeito prevaricou, ou seja, recebeu uma notícia crime, de que tinha um servidor com um documento falso, dentro da administração pública, um servidor nomeado por ele, e ele recebeu essa notícia, não fez o processo de investigação que deveria ser feito, e ainda ficou durante meses dizendo para toda a cidade que eram ilações infundadas, sobretudo ilações que partiam da própria vice-prefeita, né, que exerceu o cargo interinamente por alguns dias de prefeito, inclusive, então tinha prerrogativa também tinha obrigação, inclusive, de fazer as investigações que foram feitas pela vice-prefeita, né? Eu acho que, se cometeu o crime de prevaricação, né, ele corre risco sério sim de ser afastado. Então, uma discussão importante que está acontecendo, CPI logo mais conclui o seu relatório e vai encaminhar isso ao Ministério Público, que vai tomar a sua decisão. E eu acho que existe um risco grande aí dele sofrer aí o processo de afastamento, sim. E tem também a comissão processante do impeachment, que vai fazer, vai colher aí agora os depoimentos aí de todos os envolvidos. A comissão processante investiga também o problema da falsificação do documento. Importante dizer, esse cargo que a assessora estava, ele só pode ser preenchido para quem tem ensino superior. E é claro, para poder ter ensino superior tem que ter um fundamental, ensino médio. E também a comissão processante investiga a agressão do prefeito à vice, né? A vice já assumiu publicamente, fez inclusive um boletim de ocorrência que foi humilhada pelo prefeito, ou seja, recebeu agressão verbal, né, e assédio moral. E essa comissão então investiga essa situação e que isso aí também seja quebra de decoro. Outra investigação, e tem uma ação na justiça que pede a volta aí da vice-prefeita da prefeitura, que o prefeito, além de dizer para ela ir aos gritos na prefeitura que ela tinha que pegar as coisinhas dela e ir para a casa dela, ser vice-prefeita na casa, ele lacrou a sala da vice-prefeita, impedindo ela de poder trabalhar. Lembrando a todos aqui, a vice-prefeita recebe remuneração, viu? Ela recebe vencimentos. E está impedida de trabalhar na prefeitura hoje por essa decisão do prefeito. Então, ela entrou com uma ação aí na justiça e tem uma audiência marcada de conciliação, uma coisa inclusive diferente, né? Raro ver isso aí no Poder Judiciário, na esfera, nesse tipo de discussão, mas é um caso aí que está colocado
e vai ter uma audiência entre a vice-prefeito e o prefeito, chamada pelo desembargador, ou desembargador não lembro agora, para fazer uma conciliação. Eu acho muito difícil acontecer, né, pessoal? Depois da humilhação que a vice-prefeita passou, né? E do prefeito, eu acho muito difícil ter uma conciliação. Ela foi despejada da prefeitura, isso é raríssimo acontecer, foi matéria no Brasil inteiro, viu? Então, Sorocaba ficou aí, né, Sorocoisas, né, o prefeito que despeja a vice, né, e na base do pontapé ainda, né, essa que é uma coisa surreal, né, mas enfim, aconteceu e nós estamos acompanhando tudo isso aí, viu, Thiago? Pessoal, vamos começar aqui pelas questões nacionais, né? Primeira questão surreal também, viu? Deputado Valdir Costa, do SD, que partido? Isso aqui é o ex-PFL, viu? Do Pará, faz uma tatuagem do Temer na sua barriga, né? No peito, no ombro, não sei direito onde foi. E aparece sem camisa, numa inauguração lá de uma emenda parlamentar que ele apresentou. Essa aqui é o retrato hoje da situação do Congresso Nacional. Eu escutei a entrevista do Lipe agora, do Vitor Lipe na rádio, dizendo que não, os congressistas, a população tem uma imagem equivocada do Congresso, que ela só tem deputado honesto, que ele conhece muitos, é tudo honesto. Olha, o Valdir Costa fez a tatuagem do Temer e apareceu na inauguração, Jean, com uma latinha de cerveja no bolso, sem camisa. Isso aqui é o retrato do Congresso Nacional, pessoal. Aqui é... Mais de 60% dos deputados federais respondem processo aí de corrupção. Crime, homicídio, tem de tudo. Né? É uma coisa fantástica. Né? E aí nas assembleias também, viu? Muitas câmaras aí. A gente tem um sistema eleitoral que propicia esse tipo de coisa. Né? O cidadão pega dinheiro de tudo quanto é lugar. É narcotráfico, as empresas aí de ônibus, de propina, tudo. Aí se elege e vai para lá para representar todos os interesses, menos os interesses do Brasil e do povo. Então você tem essa situação. E no Congresso Nacional tem... E esse Valdir Costa diz assim, que o Temer é o maior presidente da história do Brasil. Olha só que situação, um presidente que é negado, ou seja, a população tem, acha que o governo é horrível e péssimo. 95% dos brasileiros, apenas 5% acham que tem um governo mais ou menos. O resto quer ver o Temer longe da presidência da República. E, no entanto, tem o deputado Valdir Costa, fez uma tatuagem do Temer. Para vocês verem a força das emendas parlamentares. Está aqui na Folha de São Paulo de hoje. Um jornal que eu recomendo a leitura, mas com muito senso crítico, viu? Porque o jornal está completamente enviesado e não apoia o Temer. Talvez por conta das verbas publicitárias. O Temer está entupindo os jornais aí com verbas publicitárias. A Folha traz hoje uma matéria dizendo que 2,5 bilhões de reais já foram pagos em emendas. O Vitor Lipe disse hoje na rádio que emenda impositiva. Impositivo é uma pinóia. Não tem negócio de impositivo. O governo pode fazer remanejamento, a DRU, desvinculação das receitas da União. O governo pode remanejar. Então, mesmo quando aprova o orçamento, o governo tem ainda 30% de remanejamento do que é aprovado no orçamento. Então, tem esse negócio de impositivo. O orçamento impositivo que você pode remanejar 30%. Né? Então, o Temer só está pagando emenda para deputado que está dizendo que vai votar contra o seu afastamento. Está comprando apoio abertamente no Congresso Nacional. Isso já custou aos cofres públicos 2,5 bilhões. Porque qual que é o problema dessas emendas parlamentares? Claro, você vai falar, tem muitos que são importantes. Tem muitos que são importantes. Eu não sou, acho que as emendas parlamentares é uma contribuição parlamentar. Mas elas têm que estar dentro do governo nacional. Porque tem muito deputado aí que manda fazer ponte em lugar que nem precisa, entendeu? Que manda fazer obra em lugar que não precisa, então não está dentro do projeto de desenvolvimento local, não é? Então você tem, na verdade, é uma compra mesmo de apoio, compra de apoio parlamentar. 2,5 bilhões de reais já foram liberados em emendas parlamentares de um orçamento que está cortando na saúde, na educação. Nós vamos investir esse ano, está aprovado o orçamento, pessoal. 0,4% do orçamento só que vai para investimentos em infraestrutura. Praticamente zero. Vai ser uma das menores dotações orçamentárias da história recente do Brasil. Vamos pegar nos últimos 100 anos, né? Desde 30 para cá. Né? Que é a menor capacidade de investimento do orçamento. Então, um orçamento que destina zero praticamente em obras de infraestrutura, as rodovias, ferrovias, os portos, aeroportos, praticamente zero. E vai destinar 2,5 bilhões aí para emendas parlamentares, comprando apoio. E aí o Lipe vem com essa conversinha de que é impositivo. Não é impositivo nada, o governo pode não pagar essas emendas parlamentares. Como não paga o gasto mínimo em educação e saúde, não paga. Né?
né? E nem para a Previdência paga por conta da luz. Então é compra de apoio. O Temer está comprando apoio e o PSDB vai ficar em cima do muro, né? Está dividido aí, por quê? Porque tem os cargos do governo, tem o ministro da cidade e o ministro das relações aí, internacionais, aí, que é o Aloysio Nunes também, que é outro também que puxa a vida. O pessoal apelidou até de Aloysio 500 mil, né? Por conta aí do dinheiro que recebeu aí das empreiteiras, né? Então, pessoal, é um pouco isso, do ponto de vista nacional. O pessoal, nosso partido está hoje, né? Nós somos a favor do afastamento do Temer, pela Marvel. O Lipe disse que acha que foi armado. Falou hoje, acho que na Cruzeiro do Sul, ele falou ontem na Ipanema e hoje na Cruzeiro do Sul, é isso. Que aí, mas a investigação contra o Temer pode ser uma armação, porque o Joesley não queria ir preso. Não é armação, o Temer recebeu o cara de madrugada na casa do presidente, recebeu com nome falso, tudo combinadinho. Aí chegou lá, o rapaz falou que estava comprando o silêncio do Eduardo Cunha e o Temer falou, não, manda bala, continua isso mesmo. Né? Então assim, como é que tem? Pode ter sido armação, mas o fato é que o presidente consentiu com tudo. Né? O Joesley podia estar lá, de fato, orientado para fazer uma gravação, mas o Temer falou as coisas, não falou com um revólver na cabeça, não falou sob pressão. Ele falou tranquilamente, ele recebeu o Joesley em casa, Joesley, chega aí e tal, vamos conversar sem a cobertura, sem transparência, porque não estava na agenda oficial do presidente, discutiram propina ali, isso foi tudo gravado. É? Aliás, eu quero dizer aqui para o Lipe, explicar uma coisa para ele, que todas as operações corretas de investigação têm que ser feitas assim. Porque você pega um cara roubando, um empresário roubando dinheiro público, né? Qual é a melhor forma de fazer a prova? Pegando o depoimento dele ou fazendo uma operação monitorada, como foi feita? Fazendo uma operação monitorada, porque daí você fala para o cidadão, meu amigo, você quer diminuir a sua pena, quer se livrar da prisão? Né? Empresário corrupto ou qualquer outro corrupto. Ou até um político também, qualquer um. O que o Ministério Público tem que fazer? Tem que fazer isso que o Janot fez, a operação foi perfeita. O Janot fez o seguinte, falou, olha, você vai lá, você quer se livrar da prisão? Então você tem que trazer provas concretas e não blá blá blá, de que fulano disse, Beltrano falou, Ciclano não falou, porque um dos problemas que eu acho, a Lava Jato faz um trabalho fantástico, mas tem um problema aqui na Vale do Muro. Qual é o problema lá? É que lá não tem, muito blá blá blá, entendeu? É muito, fulano disse, Beltrano falou, Ciclano mandou falar, que Beltrano disse, mas eu não... Essa operação do Janot é exemplar, entendeu? Isso aí tem que servir de exemplo para o Delanhol e para todo o pessoal do Ministério Público. Quando quiser fazer o trabalho correto, tem que ser assim. Pega o cidadão, nos Estados Unidos eles fazem assim, entendeu? Na Alemanha fazem assim, no Japão faz assim. Pegou o empresário roubando, político roubando, qualquer um roubando, você quer diminuir sua pena, quer fazer uma delação premiada aqui, um acordo? Quero, porque interessa. Por que interessa para o país isso? Porque interessa descobrir toda a estrutura de corrupção. Não adianta com a questão de pegar um só, tem que pegar toda a estrutura. Então vamos fazer um acordo aqui, só que eu quero provas concretas. Eu quero que você me traga áudios, documentos, e aí você faz o quê? Você grampeia o cidadão e solta ele para ele colher as provas. Foi feito com o Joesley. Eu até discuto, eu acho que o perdão foi muito grande. Liberar o cara para morar nos Estados Unidos, eu acho que nessa parte do Janot precisa do tomate, né? Uma multinha, uma empresa dele fatura 170 milhões por ano, multinha de milhões, entendeu? Dá para pegar aí uns 30, 40 milhões, né? Deixar ele no Chilindró os 3 anos, e não 40, deixa uns 2 anos, só 3, tá bom, 4, né? Aí não deixa sair do Brasil também. Então eu acho que o Ministério Público aí nessa parte foi, muito leniente. Mas fez perfeito o deputado Vitor Lipe. Aliás, deviam ter feito isso com o seu secretário também, secretário de Governo, Maurício Viazotto. Né? A polícia devia ter grampeado ele e deixado ele trabalhando no seu governo lá. A denúncia de que você recebeu 500 mil em propina no Extra, né? Que foi essa a denúncia, que para liberar o Extra ali no Campolim, foi 500 mil reais em propina. Era para ter posto para lobby, você quer escapar da prisão? Não quer ser processado? Então você vai ter que colaborar. Põe um microfonezinho no bolso da lapela do paletó dele, deixava ele no seu governo lá trabalhando tranquilo, pegado os áudios, todo mundo conversando, dos empresários e tal, e aí oferecer denúncia com prova concreta, preto no branco, entendeu? É isso que eu trabalho. Então essa conversa aqui foi uma armação, mas claro que foi uma armação. Foi uma armação. O Ministério Público armou uma forma de colher provas. E o presidente recebeu o rapaz lá à noite,
não transparente e discutiu com ele pagamento de propina para Eduardo Cunha. Aliás, Eduardo Cunha, que está preso, que você apoiou para presidente da Câmara dos Deputados, Vitor Leite. Apoiou ou não apoiou? Você não está naquela foto linda atrás dele, lá recebendo as assinaturas de impeachment? Abraçadão com ele, lá naquele sorriso, colgate maravilhoso lá do Eduardo Cunha? Então, essa é a verdade. Você apoiou Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha hoje está preso. E o presidente que você apoiou, Michel Temer, foi acusado e discutiu com o Joesley pagamento de 500 mil por mês para o Eduardo Cunha ficar quieto e não delatar o Michel Temer. E agora você está bem com essa conversinha de que foi uma armação do Ministério Público, tem que ver. Pelo amor de Deus, né? Puxa, essa daí ninguém compra. Sem contar o que eu vou dizer para você. Nós vamos ser duríssimos no enfrentamento, no debate político, porque a coisa tem que ser transparente. Não é? Você votou a favor da terceirização, sem limites. E todo mundo sabe, o DIEESE tem vários estudos, que o trabalhador terceirizado ganha em média 28% menos do que o trabalhador que não é terceirizado. Então você votou isso aí no Congresso. Você votou a reforma trabalhista. Disse na rádio hoje que é uma coisa boa. Boa? Vai permitir que a gestante trabalhe em local insalubre. Isso aí você votou, está lá seu nome lá. Né? Você votou que o trabalhador vai poder negociar as férias, picotar as férias. Entendeu? Oi? Em até 3 períodos. Em até 3 períodos. Acabou a férias. Não, acabou as férias. Né? Aquele negócio do trabalhador poder dar uma descansada, né? Dar uma arejada e passear com a família, vai picotar, vai poder negociar isso aí. Você votou hora de almoço para 30 minutos. 30 minutos, Vitor Lipe. Eu quero ver você almoçar em 30 minutos. Entendeu? Almoçar e depois voltar para a linha de produção. Isso aí você votou. Entendeu? E você vem com essa conversinha de que reforma trabalhista vai gerar emprego, vai gerar emprego onde? Então 15 milhões de desempregados. E se colocar as pessoas que não estão procurando emprego, mais 5 milhões é 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. E não é por causa da Dilma, não. É porque a Dilma tem culpa também, mas o programa é seu também. O PSDB defende Henrique Meirelles, defende que os bancos toquem a economia do país. E esse é o problema do Brasil hoje. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer agora, vou ser bem concreto e mais didático possível. Né? O problema central no Brasil hoje é que qualquer empresário hoje que olha para o futuro não vê perspectiva de ampliação das vendas. Não tem perspectiva. Então, se você tem uma fábrica de sapato, vamos fazer uma suposição aqui. Você tem lá 20 funcionários. Aí você produz lá 100 sapatos. Aí esse ano aqui, você tem capacidade produtiva de 100. Você está vendendo 70. O ano que vem a perspectiva é continuar vendendo 70 ou cair as vendas. Você vai contratar mais funcionário? Não. Você não é bobo? Você contratar, você vai ter que mandar embora. Você vai ampliar a sua planta produtiva? Não. O problema do Brasil é demanda. As pessoas não estão comprando. Por que não estão comprando? Porque tem 61 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo. No SPC, no Serasa, no cartório. Então tem crédito. As pessoas não estão comprando por conta disso. E por que as pessoas estão endividadas? Porque a taxa de juros é muito alta. E por que a taxa de juros é muito alta? Porque são os bancos que estão mandando no país. Esse é o ponto. Ninguém quer falar isso. Essa é a verdade. Jean, entra ano e sai ano. Quem está quebrando recorde de lucro? Itaú, Bradesco, Santander, é os mesmos de sempre. E é para a nossa tragédia, a Caixa Econômica do Banco do Brasil entrar no mesmo esquema. Né? Na verdade, hoje a Bíblia, que sempre criticou a usura, que é aquele cidadão que não produz nada, que só vive de emprestar dinheiro para os outros, isso aí inclusive é contra os princípios cristãos. E o Brasil, como país cristão, tinha isso na Constituição, que limitava os juros em 12%. Olha lá. De ontem. Matéria de ontem do G1 aqui, ó. Lucro do Itaú Unibanco no primeiro semestre cresceu 15% na comparação com o ano passado. É isso aqui. Nós viramos a República da Usura. O Brasil virou a República da Agiotagem. Entendeu? Rotativo do cartão de crédito do Bradesco, que é o banco que eu tenho conta, 450% ao ano. Sabe quanto que é na Europa? 12%. Entendeu? Custo da maquininha de cartão de crédito, na Europa 0,18%, no Brasil 5%. Compra crédito. Compra débito automático, lá, o débito na hora, na compra, 3%. Você coloca no comércio, na sua empresa, na maquininha de cartão, você tem um banco, virou sócio, seu 5% garfado na hora, todas as compras. Outro absurdo. Né? Rotativo do cheque especial, 633% ao ano. Europa limita também, 8, 9, 10. Esse é o problema. Então, virou uma república da usura. E ninguém quer falar nisso. Então, Vitor, querer colocar a culpa
nos direitos dos trabalhadores, do desemprego, isso aí é uma falta até de caráter. Você falar que o problema é da hora de almoço do trabalhador, e falar que você falou outra palavra também, é modernizar o mercado de trabalho, modernizar a sociedade brasileira. Modernizar, reduzir o horário de almoço é modernizar alguma coisa. Fazer a gestante trabalhar em local insalubre é modernizar alguma coisa. Isso aí é modernizar. Isso aqui é um retrocesso. Isso aqui é um retrocesso. Isso aqui é um pezinho ali, uma escravidão já. Pezinho ali, entendeu? Então, picotar as férias. Então, o que é moderno? Moderno é avançar em qualidade de vida do ser humano, entendeu? Em condições de sociabilidade, tudo. Né? Agora, quer modernizar a economia brasileira? Tem que investir em ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Porque o seu governo, Fernando Henrique, e o governo do PT também, tanto o Lula como a Dilma, o que estão fazendo hoje, pessoal, para fechar essa questão nacional aqui, né? E entrar no bate-papo com a turma? O Brasil hoje tem a capacidade da indústria igual de 1947. A indústria hoje representa 11% da riqueza do país. O mesmo que representava em 1947. O Brasil está andando para trás. Em 84, a indústria representava 26% da riqueza do país. De 84 para cá, em 84, maturou os projetos da TND, Plano Nacional de Desenvolvimento. A última vez que o Estado brasileiro teve presença na economia, que induzia, comprava, investia, orientava, né, os grandes projetos de infraestrutura. De 84 para cá, o Brasil só está regredindo em matéria industrial. Nós só temos 2 fábricas de liquidificador no Brasil. Nós estamos importando cadeira de roda, nós estamos importando dentadura, prótese, remédios. Nós importamos combustível, trigo, pãozinho, que nós estamos com tudo dólar. O Brasil, as fábricas todas estão fechando e estão abrindo representações para importar. Essa é a verdade dura. Então, quer modernizar a economia brasileira? Vamos discutir isso, entendeu? Trazer as indústrias para cá, investir em ciência e tecnologia, investir em infraestrutura, isso é modernizar. Agora, isso é difícil, né? Porque tem que brigar com os bancos. Como ninguém quer brigar com os bancos, os bancos são os grandes financiadores de campanha, então vamos brigar com os coitadinhos. Quem são os coitadinhos? São os trabalhadores. Vamos arrancar o couro dos trabalhadores. Essa é a verdade que precisa ser dita e é a questão que o governo tem que estar fazendo. Por isso que nós estamos lá, a bancada do pessoal vai votar hoje pelo afastamento do Temer, porque pegou propina da Odebrecht lá e estava aliado com os irmãos Wesley para comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Isso ainda está comprovado pelas gravações que foram feitas pelo Ministério Público. Tá joia? Então, pessoal, esse comentário importante que eu queria fazer aqui. Como é que está o Congresso? 195 deputados estão a fim de afastar, só que precisa de 342 votos. Então, acho muito difícil, mesmo com a cobertura aí, talvez tenha cobertura ao vivo da Globo das votações, isso pode mudar um pouco a posição dos deputados, né? Então, mesmo com a cobertura aí, talvez a gente tenha uma ampliação. Mas é que o Temer está comprando abertamente os deputados. Então, eu acho que entre as emendas parlamentares aí, vai acontecer, na verdade, igual o Valdir Costa, que os deputados vão tudo fazer tatuagem do Temer, porque, infelizmente, esse Congresso Nacional não representa mais o povo brasileiro. Tá joia? Sobre Sorocaba, né? Eu já respondi algumas coisas. Tem mais perguntas aqui, ó. Eliane Cristina, quando o centro de reabilitação do Simontório vai vir para Sorocaba? Nós temos um requerimento sobre isso, né, Val? Questionando, o governador ainda não nos respondeu. Eu acho que tinha que vir o quanto antes. A gente já fez com questionamento, né? Duríssimo, inclusive, porque todo ano fala que vai inaugurar e nada. E seria muito importante para diminuir aí a espera para poder acessar a reabilitação, que é de fundamental importância. Chegando a resposta, Eliane, deixa, Val, anota o nome da Eliane, chegando a resposta, a gente manda para você no inbox aí no Facebook, tá bom? Floriano, comente sobre o fechamento da unidade da farmácia, comente sobre o fechamento da unidade da farmácia popular. Essa é uma tragédia, né? Porque a farmácia popular, pessoal, para quem não sabe, ela vende remédio bem mais barato e muitos remédios de graça para o povo, para o trabalhador. Então, ela é muito importante. A farmácia popular, junto com um projeto de retomada da indústria farmacêutica nacional, acoplado a um projeto de inovação científica com as universidades, poderia dar soberania para o Brasil nessa área dos fármacos. Para quem não sabe, pessoal, 80% dos fármacos que nós temos no Brasil são importados. Vocês imaginam a bomba que isso é nas relações do Brasil econômicas com o estrangeiro. Porque quando o cidadão está tomando o remédio dele, né, e junto com o remedinho ali, tem que pagar também o royalties. Porque todas as pesquisas que foram feitas. E quem tem as patentes hoje de remédio hoje, basicamente são os Estados Unidos.
também um pouquinho a Alemanha, a França, a Inglaterra um pouquinho, o Japão. E o Brasil hoje, infelizmente, paga royalties pesadíssimos. É por isso que o remédio é caro, porque é tudo importado. Né? E tem muito remédio aí já está com a patente vencida, que é super simples o Brasil fazer uma engenharia reversa, né? Fazer a decomposição química dos componentes ali do remédio, né? E poder produzir aqui no Brasil, em fábricas aqui. Então, uma coisa que era só o Brasil levantar barreiras comerciais desses remédios, ou seja, dificultar a entrada deles, fazer um monitoramento disso, isso sem deixar encarecer, e paralelo com isso, investir para que a gente possa ter o florescimento do Brasil de empresas, aí de fábricas de fármacos. E junto com essas empresas acoplar as universidades para poder fazer pesquisa, porque grande parte hoje, a fronteira hoje, médica e a fronteira dos remédios hoje está na questão aí das plantas. E o Brasil tem uma biodiversidade gigantesca na Amazônia e também na Mata Atlântica e no Cerrado e no Pantanal. Então você tem aí todas as condições de o Brasil ser vanguarda nessa área. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um investimento nessas startups, as empresas novas de remédios aqui no Brasil, e induzir para que elas produzam, ter as farmácias populares, o governo tem que subsidiar para garantir que o trabalhador, todo mundo tem acesso a esses remédios, ter a indústria de fármacos aqui nacional, e junto com essa indústria você tem que acoplar a pesquisa para poder ter inovação. Então, na onde tem já a patente vencida, você faz a engenharia reversa, você decompõe ali a situação, a composição química e começa a produção. Isso aqui é fácil de fazer. É uma questão de vontade política. Vai falar, mas é uma questão política, o desenvolvimento. Pessoal, é assim em todo lugar. Para quem acha que eu estou aqui, que não é porque eu vi hoje o filho do Renato Lama, hoje postou um artigo aqui no Cruzeiro, que é a pérola, né, pessoal? Dizendo que a taxa de juros está caindo agora, e a parte importante é que não é uma questão política. Primeiro que a taxa de juros não está caindo, né, Gê? Porque a inflação está baixa. Isso. E você tem que fazer, então assim, veja a taxa de juros para nós aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a taxa de juros, na verdade, continua elevadíssima, porque a inflação está baixa. E pessoal, é sempre uma questão política. Taxa de juros é uma questão política, o desenvolvimento é uma questão política, virar uma nação é uma questão política. E ele está dizendo aqui, uma questão política agora, o bom que a taxa de juros não está caindo, mas ele mentiu. Ele mentiu no jornal, porque a inflação está baixa, você tem que descontar sempre a taxa de juros. Então o Flávio Amo hoje contou uma caixinha aqui, está no Cruzeiro do Sul de hoje, o artiguinho dele aqui, Olha, a taxa de juros do Brasil é a terceira maior do mundo. Por quê? Porque a taxa de juros real tem que descontar a inflação. Como a inflação está em queda, a taxa de juros continua elevadíssima. Entendeu? O pulo do gato aí, esse é o pulo do gato. E aí você desconta a inflação em cima dela, que você tem um ganho real de quem empresta dinheiro para o governo. E aí esse é o pulo do gato que ninguém conta. Diminuir a taxa de juros, deveria estar, a taxa de juros brasileira devia estar negativa. Pelo número de desempregados que nós temos, devia estar igual no Japão, negativa, e não está. E ao não estar negativa, você tem um impacto violento na economia. E qual é o superendividamento das famílias? Porque o principal motor da economia, sobretudo no Brasil, o primeiro motor é a economia. A hora que você dá a partida ali, para poder dar a primeira faísca, é a economia. As famílias precisam comprar, e as famílias não estão comprando, porque estão endividadas. E a taxa de juros do Brasil é a terceira maior do planeta, entendeu? É a maior do mundo, um dos maiores do mundo. Um país grande, então, meu Deus do céu, disparado. E você tem que descontar a inflação. E ele esqueceu de descontar a inflação. Então você vê que número, quando o Jean tem uma frase muito interessante, né, Jean? Que número, quando se tortura, sai qualquer coisa, Ele não colocou a inflação, porque se ele colocasse a inflação, ia ficar claro que a taxa de juros continua sendo maior. E taxa de juros baixa é questão política. Desenvolvimento é questão política. E para quem acha que não, porque muita gente acha, o pessoal vai para Disney lá, vai passar em Miami, acha que os Estados Unidos foi o mercado, as empresas que desenvolveram. Pessoal, para quem não conhece, é bom ler. Um livrinho pequenininho aqui, Momento Cultural, aparece. Esse aqui é o livro do Alexander Hamilton, para aqueles que gostam aí do inglês. A língua portuguesa é maravilhosa, hein? O inglês também é bacana. Eu tenho minhas aulinhas de inglês também, gosto muito, mas eu não gosto de usar muito o modismo de termo americano. Então o Alexander Hamilton aqui, que é o Alexander Hamilton, ele foi assessor do George Washington, presidente dos Estados Unidos. E ele fez um relatório sobre as manufaturas, que orientou o desenvolvimento dos Estados Unidos. Nesse relatóriozinho aqui, sabe que basicamente ele deixou umas 100 páginas para escrever o que aqui? Que os Estados Unidos deveriam induzir a indústria e não ficar na mão da agricultura, porque a agricultura não enriquece o país, enriquece apenas os latifundiários. Está escrito aqui, O que ele falou para o George Washington? Olha, nós temos que fazer barreiras alfandegárias, dificultar a entrada de produtos importados aqui
e pegar o dinheiro público e investir pesado em infraestrutura e emprestar dinheiro para quem quiser inovar e abrir a sua própria empresa. Está escrito aqui isso, né? Entendeu? E, inclusive, aí ele rebate os deputados, que esse foi relatório enviado para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ele fala, olha, nós não temos dinheiro para fazer isso, e nós vamos criar dívida pública, Jean. A ideia de criar dívida pública lá foi para financiar a industrialização dos Estados Unidos. E eles fizeram a industrialização. Aqui a dívida pública é para enriquecer 20 mil famílias. Entendeu? Então o governo não tinha muito dinheiro lá. Então o que o governo fez? O governo lançava títulos de dívida pública, levantava recursos, né? E com esses recursos ele emprestava para o povo, para aqueles que querem fazer inovação, empreender e por aí vai. E o Brasil tem um campo fértil, mas nós temos 48 milhões de empresários, é uma coisa surreal, e temos 33 milhões de trabalhadores. O Brasil, acho que é um dos poucos países do mundo que tem mais empresário que trabalhador. Mas não é empresário, né, Jean? É vendedor de picolé, entendeu, pessoal? A maioria dos empresários nacionais são a pessoa que vende pão doce, entendeu? Na rua, é autônomo, entendeu? É que não conseguiu emprego, vai estar na vida. Se essa pessoa recebe aí 10 mil reais, 20 mil reais, entendeu? Do banco, como empréstimo, sem esse juros escorchante, ela consegue alavancar o seu negócio. Aquela dona de casa que faz um iogurte gostoso, que faz um pão gostoso, que poderia abrir a sua padaria, entendeu? Estou usando um exemplo simples aqui, mas você multiplica isso aí para aquele rapaz que gosta de mexer no computador, que quer fazer um jogo de videogame, quer fazer um aplicativo, ele pode abrir a sua empresa. Então, é isso que precisa. E eles fizeram isso aqui. Olha a data disso aqui, para vocês verem como nós estamos atrasados no debate brasileiro. Já estivemos melhores, viu? Mas a pobreza do debate, a miséria da discussão política nacional. Olha a miséria. Nós estamos falando aqui, pessoal, esse livro aqui, ele é de 1780, entendeu? 1780. Para vocês verem o tamanho da miséria da discussão política nacional hoje. Nós temos gente no Brasil hoje defendendo dinheiro público. Ano passado, no orçamento, até na época da Dilma também, 180 bi para latifúndio e 29 bi para agricultura familiar. E a agricultura familiar produz 70% do que nós comemos. E o latifúndio produz o quê? Produz soja para engordar o porco e o gado do chinês e europeu. Então esse é o ponto. E desmata, hein? Desmata, consome água, consome tudo. Então, essa é a miséria do debate. Né? Vitor Lipe, você quer estudar desenvolvimento nacional, né? Inovação, tem que estudar. Não adianta ficar vendo a Miriam Leitão falar na Globo News, entendeu? E depois sair repetindo por aí. Ou escutando aquele rapaz, Vila, né? Que fala no Jovem Pan, né? Como é que é o nome dele? Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila, né? Pseu fala que é historiador, aquele rapaz lá. Não, isso não conhece nada. Só os Estados Unidos é muito mais profundo, não é? Ó, depois que o governo investe pesado, entendeu? Faz a infraestrutura, protege a indústria nacional. Por que tem que proteger a indústria nacional? Nós tínhamos uma lei de informática no Brasil, a ideia era o Brasil ter indústrias. O Brasil não tem nenhuma fábrica de transistor. Celularzinho nosso, ó, tudo montado. As pecinhas vêm tudo no container, para no Porto de Santos, aí sobe de caminhão, entra aqui na Flextronics. O que a turma faz lá, os funcionários da Flextronics? Nossos companheiros ficam apertando os parafusos, montando o celular. O Brasil não tem fábrica de transistor, de chip, não tem nada. Nós temos uma lei de informática que protegia a indústria nacional, foi destruída. Né? O Brasil, olha que coisa surreal, pessoal, é o maior produtor do mundo, né, de soja, de produtos agrícolas, e não tem nenhuma fábrica de defensivo agrícola, agrotóxico, chama como quiser. A gente importa tudo, importa inclusive as sementes. Semente estrangeira que é importada. Mais problema na balança comercial, mais déficit nas relações comerciais com os estrangeiros, mais desindustrialização e mais reversão ao Brasil colônia. Então, esse é o problema, não é a legislação trabalhista, seu Vitor Lipe, entendeu? Tem que entender desses assuntos, tem que, para representar bem o povo brasileiro, tem que estudar o tema. Não adianta ficar vendo a palestrinha da Miriam Porcão lá na Globo News, tá joia? Porque ali não é ela que está falando, ali é o Itaú que está falando, porque a Globo está endividada, está devendo até as tampas e só consegue rolar sua dívida hoje porque os bancos estão cobrindo e o governo também através dele, o BNDES. Tá joia? Vamos lá, pessoal, tem mais coisa aqui. Então, do ponto de vista... eu acho que eu estava respondendo aqui a pergunta da farmácia popular. Sou a favor, sou contra o fechamento da farmácia popular. Só que farmácia popular só não basta. Porque não adianta o governo, nós vamos ficar dando subsídio até quando? A remédio importado. Até quando? Durante a vida? 1000 anos? Nós temos que produzir os nossos remédios aqui, pô. Tem pé em cabeça isso. O governo tem que subsidiar? Tem. Por um período. Em paralelo a esse período, você tem que estar lá investindo na indústria nacional de fármacos. Esse é o ponto central. Entendeu? Não adianta ficar na farmácia popular. Esse é o problema com o governo PT. Farmácia popular, e aí? Daqui 50 anos, farmácia popular.
Tem que manter a farmácia popular, mas junto tem que ter uma indústria nacional de fármacos para poder baixar o preço dos remédios. Entendeu? Porque na medida que o remédio é produzido aqui, não vai precisar pagar o custo do frete, não vai precisar pagar o royalties para as empresas norte-americanas, não vai precisar pagar porcaria nenhuma para ninguém. Vai ser produzido aqui no Brasil, vai dar para distribuir esse remédio baratinho para a nossa população, entendeu? E os remédios que não tem mais patente, isso é uma barbaridade a gente continuar importando. 80% dos remédios são importados, pessoal. Comprou lá o remedinho, está comprando dólar, está pagando dólar. É igual importar trigo também, outra vergonha. Diesel. Eu estou aqui uma matéria, pessoal. Vou para finalizar esse tema aqui. Né? Nós estamos aqui hoje, ó, o exemplo maior da tragédia nacional. Está aqui. O Jornal Valor. Dos poucos jornais aí que eu ando lendo, porque é um jornal da Globo, né? Era para ficar com o pé atrás. Mas como é um jornal feito para empresário, ele mente menos. Né? Então tem umas coisas interessantes. Tem umas verdades aqui que são excepcionais. Olha aqui, ó. Esse rapaz aqui que assumiu a diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Décio Fabrício Odoni da Costa. Olha que ele é agora então, o pessoal que está comandando o negócio do petróleo, que é uma coisa importantíssima para o país. Né? Olha o que ele está propondo, ele já está encaminhado. Eles vão reduzir de 55% o componente nacional das empresas que extraem petróleo do pré-sal e no litoral brasileiro para 25%. Isso aqui é uma barbaridade. Barbaridade completa. Porque olha só o que acontece. O Brasil descobriu o pré-sal lá no fundo do mar, para baixo da camada do sal. Deu 8 quilômetros de tubulação. Os engenheiros da Petrobras, nossos, que tomam caipirinha, que gostam de samba, entendeu? Então aí, né? Miscigenado, índio, português, afro-brasileiro, estão aí, que descobriram o petróleo. E esse petróleo, então, pertence ao país, ao povo brasileiro, foi fruto do nosso esforço. Petrobras, aí, mais de 50 anos de luta, descobriu o petróleo. Aí esse petróleo, o que acontece com ele? Ele está bruto. Ele sobe para a plataforma, da plataforma vai para os navios pegam esse petróleo e vão até os Estados Unidos, refinam esse petróleo. Aí a gasolina vem de lá, aí vem o óleo diesel de lá, os polímeros, né, que são mais de 300 produtos aí, derivados do petróleo, gás, um monte de coisa. Aí volta para cá e a gente compra o petróleo refinado, que é o óleo diesel, então importa. O Brasil exporta petróleo bruto e importa o petróleo refinado. Tem cabimento uma coisa dessa? Pensa, bom senso. Tem cabimento? Isso é um absurdo. E olha o absurdo na hora, além de manter essa política, porque a Petrobras estava investindo em refinarias, ia fazer inclusive uma refinaria no Maranhão. E aí a Dilma veio e cancelou essa obra. Seria importante para o Brasil diminuir essa dependência. Porque o pessoal pergunta, a tarifa de 11 é muito cara, o seu cabo é uma das mais caras do Brasil, por exemplo. Um dos motivos, além da corrupção, dessa sem-vergonhice das empresas aí que só querem ganhar, né? Então, o ponto central é que o óleo diesel é importado. Então é dólar. Variou o dólar, ferro. Mais caro fica a tarifa de transporte. E aí o que acontece? Olha a barbaridade que estão fazendo na Petrobras. Esse rapaz aqui está defendendo, isso aí já está caminhando, já possivelmente seja aprovado se o tema não cair. Diminuir de 55% para 25% o conteúdo nacional. Foi aprovada uma lei no Congresso que é o seguinte, que esse navio que vem buscar o petróleo, todos os equipamentos são usados para pegar o petróleo bruto, que tinham que ter o componente nacional, 50% de componente nacional. Esse rapaz está dizendo essa barbaridade hoje, que isso aí é uma bobagem, que não precisa ter isso. E aí não vai ter componente nacional nenhum praticamente, 25% é quase nada. E aí, inclusive eu não sei como é que as empresas brasileiras aceitam um negócio desse. A ABMAC aqui, ó, que é o tipo sindicato das empresas de máquinas, está contra isso daí. E a Sinaval, que é o sindicato das indústrias navais, também está contra, mas aceita uma barbaridade dessa, como se fosse... Não, estão aceitando. Então não vai ter componente nacional mais. E a gente já está importando o óleo diesel, está importando tudo, porque sai o petróleo bruto, e ainda na extração desse petróleo bruto, nesse processo de logística não vai ter mais nada nacional, você não vai gerar mais emprego nenhum aqui. Vai gerar emprego lá na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e outros países. Então, e o cara fala isso aqui, que é a maior disfarçatez, como se fosse uma coisa moderna. Parece o Victor Libre falando da reforma trabalhista. Entendeu? É uma coisa moderna. Ó. A política de conteúdo local não tem objetivo de mudar muito, significa fracasso. Então, esses 25% ele não quer que nem mude quem não cumpriu os 25%. Numa democracia capitalista como a nossa, as contratações devem ser feitas sem imposições excessivas.
Aí, meu amigão, o Fabrício Odoni, qual é o país mais capitalista do mundo? Aqui está o Val, aqui o Thiago e o Jean. Estados Unidos da América, né? Que a turma adora. Certeza que esse aqui não sai da Disney com os filhos. Esse aqui tem uma cara de frequentar isso aqui. País mais capitalista do mundo, Estados Unidos. E lá, como é que eles tratam lá, seu Odoni? Lá é uma democracia capitalista, né? Lá tem uma leizinha chamada Buy America. O que é a Buy America? Buy America é uma leizinha que diz o seguinte: contratos governamentais estratégicos só de empresas americanas. Uma lei, entendeu? Uma leizinha. Não tem conversa. Entendeu? Não tem esse papinho aqui. Contratações devem ser feitas sem imposições excessivas. É imposição total. O exército norte-americano que encomendou o protocolo www, que é o PIP dos computadores, aí, a internet, que fez as compras governamentais que surgiu a Google, as compras governamentais que surgiram com a Microsoft, o Pentágono, ninguém fala, lá na Califórnia tem o Vale do Silício e em cima do Vale do Silício está o exército americano, que é responsável por 80% das inovações tecnológicas dos Estados Unidos, é o exército. O exército não pode comprar nenhuma arruela, um parafuso de nenhuma outra nação. Nada. Tudo que o exército americano compra é de empresas norte-americanas. E o governo, as compras estratégicas são de empresas norte-americanas. E agora com o Trump, está mais ainda. Agora a coisa é mais do que 100%. Né? E aí vem esse bocó aqui, para falar que numa democracia não pode ter imposição. Na onde, senhor? Vai estar em Marte? Isso aqui é a miséria nossa, pessoal. Isso aqui é a falência completa. Falência completa do debate político nacional. Isso aqui é falência. Isso aqui, sabe quem está falando aqui? Não é ele que está falando. Quem está falando aqui é a Shell, é a Chevron, a Mobile. São as empresas transnacionais que estão falando aqui, não é ele. Entendeu? Um cara desse aqui, entendeu? Se a gente fosse um país sério mesmo, entendeu? Teria sido mandado embora no mesmo minuto desse cara que ele está aqui. Na hora que ele terminasse a entrevista, já estava com a carta de missão em cima da mesa. Isso aqui, entendeu? Só faltou vestir aqui, em vez do terno, uma camiseta da Chevron, entendeu? E da Epson Mobile aqui. Porque essa é a situação nossa. Olha que miséria que nós estamos. E ele tem coragem de falar isso aqui em economia capitalista. Olha. Tem conversa. Capitalismo ele é mundial na cultura e no consumo. As condições de produção são, e a ciência são nacionais. E é uma luta violenta, né? Cada país se arrebentando para ver se consegue melhorar suas condições de produção e a condição de ciência e tecnologia. É uma luta, não é internacional. Eu vejo muito professorzinho falar, vou postar um artigo numa revista internacional. Não existe revista internacional. Existe a revista francesa, revista alemã, revista japonesa, revista norte-americana de ciência, não tem revista internacional. A ONU não produz nada, entendeu? As coisas são nacionais, não tem conversa. E essa lei Buy America dos Estados Unidos é a prova disso, joga tudo isso que esse rapaz falou aqui no lixo. E vai ter espaço, entendeu? O valor econômico faz entrevista, não faz o juiz de valor não faz nada. Por que será? Sabe por quê? Porque os 3 filhos do Roberto Marinho, que são donos do lucro Globo, moram nos Estados Unidos. Moram lá. E compraram a TV Tupi com a Time Life, que é uma empresa americana na época da ditadura militar. Então, na verdade, a Globo não representa o interesse do Brasil. A Globo representa os interesses norte-americanos há muito tempo. Não precisa nem ser um estudioso do assunto. Só está na internet, aí você vai ver. Você clicar lá como surgiu a empresa Rede Globo, você vai ver lá. Né? A família do Roberto Marinho tinha o jornal O Globo no Rio de Janeiro e a rádio. E aí a Time Life norte-americana, depois do golpe militar de 64, veio para o Brasil e deu todo o know-how, dinheiro, investimentos e tal, para eles montarem a Rede Globo Televisão comprando a Tupi. E aí virou esse império midiático no Brasil. Você escuta o Alexandre Garcia na Rádio Cruzeiro, que eu acho que é uma bobagem colocar esse rapaz para falar, né? Ele já fala na Rede Globo de manhã, nos jornais, depois fala na Globo News, fala no Jornal Nacional e fala até nas rádios. Né? São onipresentes no debate nacional. E a gente sabe que a opinião pública tem que ser plural. Tem que ter a opinião do Raul, tem que ter a opinião do Lipe, tem que ter a opinião de todo mundo, e aí o cidadão vai tirando, vai formando a sua própria convicção, vai vendo as coisas, vai comparando, vai checando aquelas opiniões com a realidade, para ver se bate, né? E aí vai tirando suas próprias conclusões das coisas. Mas hoje no debate nacional, tirando as redes sociais, a internet, quando nós estamos aqui, do ponto de vista da TV aberta no Brasil, até das rádios, hein? É um monopólio danado, tá joia? Vamos lá aqui, ó. Eliane, Floriano, falou sobre fechar a informação para nós, já falei. O Luiz, precisamos de segurança no bairro Cajuí, em Sorocaba.
Luiz, a coisa está feia, né? A coisa está feia porque a Polícia Civil, coitada, a Polícia Civil está sem investimento, o policial no estado de São Paulo é um dos que menos recebe, né? Então tem um processo aí de desmonte da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo. E vou falar para você, para combater os roubos e o crime organizado, o narcotráfico, é com a Polícia Civil. A Polícia Militar é muito importante, mas ela só pega o crime público, aquele que está acontecendo ali no local. A investigação, depois que o crime aconteceu, estabelecer os padrões e aprofundar as investigações da Polícia Civil. E qual que é o drama nosso? É que a Polícia Civil está sendo desmontada no estado de São Paulo. Né? Tem diminuído efetivo, que já chegou a ser 34 mil, hoje está com 20 e poucos mil. Né? Está sem estrutura nenhuma, defasada os vencimentos dos delegados, investigadores e tudo. Nós estamos numa luta na Assembleia para pelo menos aí sejam chamados aqueles aprovados concursos públicos peritos, que é uma coisa que ajudaria bastante já, e também a melhoria dos vencimentos dos servidores da área de segurança pública. Eu vou encaminhar aqui um pedido aí, né, para a Polícia Militar em relação ao Cajuru, depois a gente faz aí e manda para ele no box, tá jóia? Vamos seguir aqui meu roteirinho, tem bastante coisa. Perguntaram aqui do reajuste da água do SAI, capa do Cruzeiro de hoje, é verdade, tá aqui, ó. Conta de água sobe 6% no mês que vem. O prefeito subiu a tarifa do ônibus, que não ia subir, subiu. A tarifa do ônibus não deu, inclusive, o reajuste pedido para os motoristas. E agora está falando aí que vai fazer um reajuste da água em 6%. A inflação foi de quanto, gente? 3%. A inflação de 3%. Inflação de 3% e reajuste de 6%. Brincadeira, né? Tá demais o Crespo, não? Mas olha, sinceramente, o Crespo não merece nem comentário, viu, pessoal? Um homem que bate em mulher, que agride mulher, humilha a mulher, para mim, perdeu completamente o respeito. Se eu fosse num debate com ele hoje, eu vou falar aqui para vocês, não responderia as perguntas dele. Porque ele não merece nem ser respondido. Então, muita gente pergunta para mim que eu acho, sinceramente, no Crespo não acho mais nada. Nada. Zero. Entendeu? Vou analisar os projetos dele, mas não quero nem mencionar mais. Ele é uma pessoa que é meio de mulher, perdeu a credibilidade, zero. Para mim, zero. Entendeu? Pegue suas coisinhas e vai ser vice-prefeita na sua casa. Sabe quando eu falo com uma mulher? Isso não fala para ninguém, né? Mas ainda mais uma mulher num país que 2 milhões de mulheres são violentadas por ano, num país que tem os índices como nós temos de estupro, de agressão à mulher, entendeu? Isso é coisa que se faz, tem um movimento nacional das mulheres por afirmação, por presença na política, por presença no judiciário, por participação no poder, né? Participação da vida democrática do país. Aí vem um cidadão e diz uma barbaridade dessa. Então, um cidadão que de fato é isso aqui, ó, aumentar em 3% a mais que a inflação. Isso aqui é estelionato eleitoral, mais um, né? Dos tantos estelionatos que o governo vem fazendo na cidade. Só discute criação de cargo, 70 milhões já onerou o orçamento da prefeitura com criação de cargo. O Sorocaba agora tem mais uma, Sorocaba tem uma embaixadora em Brasília, é uma coisa também surreal. Temos mais. E ele aprovou esse cargo dizendo que os secretários não precisariam mais ir para Brasília. Aí saiu no jornal, saiu esse dia que os secretários estão indo para Brasília. Ué, a ideia de ter uma embaixadora lá, né, para não ter mais gente precisando ir para Brasília. Aí saiu como de que os secretários vão ser recebidos pelo segundo escalão e a embaixadora não vai ser recebida, é só pelo quarto e quinto escalão, pô, velho. Para ser recebido pelo quinto escalão, pela atendente do prédio lá do ministério, não precisa ter, né? Sinceramente, entendeu? O que vale não é conversar com o ministro, o assessor direto do ministro, é conversar com a atendente, né? Quinto escalão é atendente. Né? Mas enfim, Sorocaba agora tem mais uma só coisa, uma embaixadora lá em Brasília. Então o governo, sinceramente, eu até achei, viu, que ia ter um plano, que ele tinha uma ideia de desenvolvimento da cidade, que o grupo dele tinha, né? Que eles iam propor algumas coisas, mas até agora nada, zero. Falou que não ia aumentar a tarifa, aumentou, e agora a conta de água vai ser o dobro da inflação, para a gente ver o tamanho da tragédia, né? E o governo, uma pessoa que falou com uma mulher, para mim perdeu o crédito. Eu acho, inclusive, que o jornal não deveria nem dar muito mais espaço para um cidadão desse, porque, sinceramente, é igual a Folha, fica dando. Hoje a Folha publicou um artigo do Michel Temer, dá para acreditar um negócio desse? Né? Como é que pode abrir espaço para um cidadão ali que está oferecendo 500 mil para comprar silêncio de deputado? Né? Então, eu tenho só a lamentar. Eu não sei se esse projeto aqui passa pela Câmara, viu? Se for passar pela Câmara, eu acho que não passa. Se passar pela Câmara, a vereadora nossa Fernanda com certeza vai votar para que o reajuste tem que vir. Claro que tem que vir, ninguém é demagogo. Tem que ter reajuste. Só que tem que ser igual à inflação, né, pessoal? A inflação foi quanto? É 3? Então é 3 em reajuste. Acabou. Simples assim. 6 é estelionato. Só que é para pagar a conta dos cargos que foram criados na prefeitura. 70 milhões. Salvou bastante, né? Tá joia? Vamos lá, continuar aqui. Tem o momento
cultural aqui, pessoal, é importante. Tem algumas coisas que eu... E o esporte também, tem duas coisas que eu não posso sair aqui sem comentar, que é importantíssimo. Momento cultural, já falei aqui do livro do Alexander Hamilton aqui, né? Do Alexander Hamilton. Olha que nome, né? É igual ao John, né? John é João, né? Então, o pessoal fala John Rambo, né? Era João Rambo. Eu assistia esse filme quando era pequeno, assisti todos esses filmes. Pressão cultural, né? Nos Estados Unidos tem uma indústria cultural, o Brasil não tem indústria cultural, uma tragédia para a gente não ter também. Vai sair o filme do Pedro Manazarte. Quem que já lembra das histórias do Pedro Manazarte? Eu vi esse vídeo na internet que vai sair o filme do Pedro Manazarte. Eu vou comprar e vou assistir, porque eu escutava muitas histórias do Pedro Manazarte, né? Tipo um Macunaíma, assim, né? Que conseguia se desvencilhar. Era tipo o Chicó lá dos contos do Ariano Suassuna, né? Do Alto da Compadecida, ele conseguia se desvencilhar de situações impossíveis, né? Quando ele estava naquela sinuca de bico, você falava, não vai mais sair, o Pedro Manazarte conseguia inventar uma história e se safar. E é bem legal. E o Ariano Suassuna também, o Pedro Manazarte. O Brasil tem uma rica história, né? Meus filhos esses dias foram visitar o sítio do Mazzaropi. O Mazzaropi foi a última grande tentativa, né? Os estudos Veracruz, dos anos 50, dos anos 40 no Brasil, tem uma indústria cinematográfica que pariu, né, o Glauber Rocha nos anos 60. E aí os militares, né, junto com as Rede Globo aí, né, esses bocó, não todos, né, esses setores, aceitaram a indústria cultural dos Estados Unidos e desmontaram a nossa. E aí você vai ver a história do Walt Disney, né, que é onde você pensou o Walt Disney. O Walt Disney ele recebeu bilhões do governo norte-americano. A Flórida, gente, todos aqueles parques aí da Disney, aquilo ali é tudo dinheiro público injetado diretamente, né, subsídio, tudo. Né? Por quê? A ideia é que você tem uma indústria cultural. Por quê? Porque a gente só se afirma mundialmente, globalmente, quando você se afirma a sua cultura nacional. Você consegue entender o outro quando você tem altivez. Se você não entende você não consegue entender o outro. Se você não entende as suas raízes, a sua cultura, você não consegue entender a cultura do outro. Então, afirmar a sua cultura, valorizar ela, estudar ela, é ponto de partida para entender as outras culturas. Os Estados Unidos investem, a França investe, a Alemanha investe, todo mundo investe na cultura nacional. E o Brasil desmontou, nós desmontamos a Veracruz, desmontamos a nossa indústria. O Mazzaropi, acho que fez mais de 50 filmes, eu tenho uns 20 filmes deles lá, o Mazzaropi, Vendedor de Linguiça, o Mazzaropi, o Corintiano, um monte de filmes, né? E o Brasil foi desmontando essa indústria. Nós podíamos ter uma indústria cinematográfica riquíssima no Brasil, que geraria milhões de empregos. Era só o governo, né, investir um pouco nesse setor, fomentar, estimular, dar isenções, ser ativo, proativo nessa área. E não sou eu que estou dizendo, não, um dos maiores economistas do mundo, que é um brasileiro chamado Celso Furtado, disse, né, que a cultura, o desenvolvimento é uma questão cultural. Um dos maiores economistas do mundo, um brasileiro, sim, que eu acho que está na conta aí dos grandes brasileiros. E foi ministro da cultura do governo Sarney. A grande sua contribuição ao Brasil naquele governo Sarney chegou a fazer o Plano Cruzado, foi um plano importante de estabilização, não era o Plano Cruzado 1, né, pegou o pessoal da Unicamp lá e tal. Tinha o Celso Furtado como ministro da Cultura e ele, inclusive, estabeleceu uma diretriz cultural que depois não foi seguida e recebeu investimentos, mas que a base dela era o investimento de que nós temos aqui no Brasil uma indústria cultural para poder resgatar e manter a autoestima. Porque como é que você vai lutar para desenvolver o país se você tem autoestima baixa? Nelson Rodrigues falava, né, o espírito de vira-lata do brasileiro, né? É isso, se você acha que você é um nada, como é que você vai conseguir se levantar, se pôr em pé para se afirmar enquanto nação? Porque é uma luta aí, né? Então, o pontapé inicial, segundo o maior economista do Brasil, o homem que fez o plano de desenvolvimento do João Goulart, né, que idealizou o BNDES, né, e muitos outros é verdade, mas o desenvolvimento do Nordeste, BNDES, um dos grandes pensadores do Brasil, que tem uma obra vastíssima, né? A fantasia desfeita, a fantasia idealizada, formação econômica do Brasil, vai me ajudando aí, Jean. Construção Interrompida é uma obra, o cara deu aula em várias universidades do mundo, entendeu? Quem conhece, isso pode ver um pouquinho. Eu estou pensando até em abrir aqui no nosso bate-papo, aqui, uma vez por semana, falar só desses autores, né? Pegar um dia o Celso Furtado, outro dia o Caio Prado, outro dia o Garcia Ribeiro, né? E o Gessé de Souza, que é o mais atual na área de sociologia, tem muitos interessantes que dá para a gente discutir bastante, mas o Celso Furtado é um negócio fantástico. E ele foi ministro da Cultura e tem uma obra que ele fala que o desenvolvimento é uma questão cultural, ou seja, uma questão de afirmação, de altivez, de colocar a espinha reta, a cabeça erguida e falar, eu sou brasileiro
e agora eu quero ser respeitado no mundo inteiro. Não essa palhaçada que é. Né? O brasileiro vai, inclusive os brasileirinhos aí que vão para Miami, é humilhado na migração. Humilhado. Né? Fica ali horas e horas e vai na embaixada, semanas com documentação, tem que falar até quanto que tem na conta bancária, tem que se expor. Quase que pedir favor de joelho, eu preciso, eu quero muito entrar nos Estados Unidos, por favor me deixa entrar, eu preciso ir no outlet, comprar umas que viraria preço de banana, me deixa entrar, pelo amor de Deus, entendeu? Humilhado. Teve embaixador no Brasil, no governo Fernando Henrique, que arrancou um sapato para entrar no aeroporto nos Estados Unidos. Isso é uma humilhação para nós, né? Humilhação. Brasileiro, esses dias teve um rapaz, vi na internet já, que se classificou para um torneio mundial de campeonato de futebol eletrônico, né? É um campeonato de FIFA é o nome da empresa, eu não sei, é a FIFA que é o nome a mesma empresa que organiza o futebol mundial também tem um jogo de futebol eletrônico. O rapaz chamado Alan Castelo, do Rio de Janeiro, mora na favela no Rio de Janeiro, se classificou para um torneio mundial, ia representar o Brasil lá. Ele mais um outro rapaz carioca, acho que chamado Morgado. Isso aí chegou para mim, tem uma polêmica aí hoje, inclusive nos meios políticos em torno dessa questão. Os dois, Jean, foram na embaixada dos Estados Unidos do Rio de Janeiro. O Alan Castelo negro, o Morgado branco. Né? Os dois se classificaram. Foram passar na embaixada dos Estados Unidos. O Morgado foi aprovado. E o Alan Castelo não foi aprovado. Ele se classificou, né? Uma premiação em dinheiro, em dólares, poderia ganhar, inclusive, aí, valores que iam ajudar muito, que ele mora na favela do Rio de Janeiro. O brasileiro não foi. Ele gravou um vídeo aos prantos, né, dizendo que não estava entendendo por que a embaixada dos Estados Unidos não tinha aceitado a ida dele lá. Né? Estavam suspeitando que ele não quisesse mais voltar para o Rio de Janeiro. É humilhação. Né? Outro também que foi barrado, isso daí eu acompanho bem a trajetória dele, o Wendel Lira. Né? O Wendel Lira ganhou o prêmio Puskás, o jogador brasileiro ganhou o prêmio Puskás, ganhou do Messi, inclusive, né? O gol mais bonito do ano aí da FIFA, uma premiação que a FIFA dá. Também foi classificado para um campeonato desse aí. E também a empresa que organiza o negócio não mandou os vistos, ou seja, os brasileiros são desrespeitados no mundo inteiro. Essa é a verdade, tratados como lixo, entendeu? E por quê? Porque não tem um projeto de afirmação cultural. Na medida que você não se respeita, como é que o outro vai respeitar você? Esse é o ponto central. Um país que não respeita o seu povo, que não tem um projeto de afirmação do mundo, entendeu? O seu povo, os seus filhos, né, são desrespeitados. Os brasileiros são desrespeitados o tempo todo. Né? É tratado como lixo aí quando vai viajar. E até, inclusive, os brasileiros muito ricos, quando vão viajar, são humilhados, passam aperto aí. É por isso que essa loucura, essa corrida para conseguir uma cidadania de outro país e tal, para ver se consegue alguma coisa, uma cidadania italiana, cidadania espanhola, tal, uma portuguesa, para ver se consegue andar tranquilamente na Europa e apagar o seu passado como brasileiro. Essa é a verdade, pessoal. Tem um problema aí enorme. E aí, então, tem uma questão de afirmação, e o Celso Furtado, esse economista brasileiro, falou isso aí. Desenvolvimento é uma questão cultural, eu concordo com ele. Primeiro, você precisa se afirmar, né? Valorizar a sua cultura, valorizar o que é seu, o samba, a nossa culinária, a nossa história, a nossa trajetória, para daí a gente se afirmar enquanto país aí perante os outros países. E esse outro aqui é do Nil Dourix. Para quem não conhece o Dourix, só digitar no YouTube aí, muito interessante os vídeos dele, é um economista também. O colapso do figurino francês é uma crítica duríssima às nossas universidades aí, que nós defendemos nossas universidades, são públicas, mas precisam ter um papel mais crítico na sociedade brasileira, ainda mais no momento de crise que o Brasil está vivendo. Tem uma questão pitoresca que eu acabei de ler. Apesar de ser uma publicação da editora Abril, né? A Veja é o que tem mais baixa qualidade no país hoje, eu acho. Nossa, a Veja está muito ruim. Mas ela tem uma publicação que é super interessante, eu assino já há muitos anos, acho que tem uns 15 anos que eu assino a super interessante, eu tenho caixas de super interessante, cara. De vez em quando sai alguma coisa interessante na super interessante, né? É um trocadilho aí. Uma nova história da humanidade, né? Uma questão aqui do Homo sapiens. A gente achava que a evolução era uma escadinha, né? Vinha lá o Erectus e tal, o Neandertal, então, e vinha até chegar no Homo sapiens sapiens, né? E não, aqui está dizendo aqui, e aí com base em vários estudos aí, de que o Homo sapiens conviveu com o Neandertal, que conviveu com o Floresiense, então você teve várias espécies convivendo no mesmo período. E aí no processo, né, de evolução natural, aí, que o Darwin já explicou para nós chegamos aí, ficou só o Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens que somos nós. Uma descoberta interessante aí.
Momento cultural importante. Vamos fechar com o esporte. Fechar com o esporte, já falei demais. Eu quero aqui parabenizar o Cuca pela demissão do Felipe Melo. Estava envergonhado, eu gosto do Palmeiras também, envergonhado. O Felipe Melo fez um vídeo parabenizando o Bolsonaro. E eu falei, inclusive, na casa dos meus filhos lá, que olha, enquanto esse rapaz jogar no Palmeiras, não tem nem vontade no estádio. Ele é um cara meio ignorante já, vive brigando nos jogos. Lembra que ele deu aquela voadora no Robin na Copa do Mundo, né? Cheio de dizer que é o bom, que bate, que dentro e tal. Eu nunca gostei de jogador assim. Meu estilo de jogador é igual o Sócrates, não é porque o Jean está aqui, não, que é torcedor do Botafogo, e o Sócrates é de Ribeirão Preto, mas é aquele jogador que joga futebol fino, e respeita o adversário. Isso é uma coisa importante, né? O pessoal dá a mão para o adversário levantar, é uma coisa que faz muita diferença, porque tem muita criança vendo o jogo. As pessoas não percebem isso. Uma vez o Paulo Roberto me disse isso, inclusive naquela audiência da Notícia Cidadania para ele. Ele falou, o futebol ele forma as pessoas, entendeu? O técnico tem que ter essa preocupação. Se o jogador é violento, a criança está vendo aquela violência ali e vai praticar depois a violência, porque os jogadores são as referências, não é? É a referência da nossa juventude, dos nossos adolescentes. Então eu nunca gostei de jogadores violentos. O Felipe Melo, além de ser violento, o cara ficava fazendo proselitismo a favor do Bolsonaro. Poxa, estava demais, né? E o Cuca mandou ele embora agora, maravilha. Vai tarde, Felipe Melo. Bem tarde, né? Arruma um time para você, que seja bem longe aí do Palestra Itália. Tá joia? Outra questão importante aqui é o São Bento. Ô Jean, foi você que fez essa tabela aqui ou você recebeu essa tabela aqui? Essa tabela eu recebi. Tem um vídeo aqui, pessoal. O São Bento vai jogar sábado. Eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, mas eu recebi um vídeo que não vai ficar tão bom. A semana que vem, daqui para frente, nós estamos comprando umas câmeras, né? Vamos dar uma melhorada aqui. Eu vou conseguir pôr os vídeos para vocês quando eu estiver falando. Mas eu recebi um vídeo aqui. O vídeo do São Bento. Tá dando para ver aí, ó? E aí, galera do São Bento, aqui é o Léo Volante, passando aqui para convidar todos vocês aí para botar o time para a gente fazer um grande jogo aí contra a equipe do Tupi. Se Deus quiser, a gente sai com um grande resultado. Valeu? Quero sempre, galera. Abraço. Então, mas o jogo é domingo ou sábado? Eu fiquei na dúvida aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Só dá aquela checada pra gente aí, gente. Ó, vou passar de novo. Vamos pôr o microfone aqui, ó. Pra quem não viu. E aí, galera do São Bento, aqui é o Léo Volante, passando aqui para convidar todos vocês aí para botar o time para a gente fazer um grande jogo aí contra a equipe do Tupi. Se Deus quiser, a gente sai com um grande resultado. Valeu? Quero sempre, galera. Abraço. Aí eu vou falar a data, né? É sábado o jogo, viu, pessoal? A ideia é lotar o ciclo, é isso aí. O São Bento tá... Tem aqui a tabela, já foi você que montou essa tabela aqui? Não, isso aí é uma temática. Aí, ó, tem uma tabela aqui que fizeram aqui o estudo. Deixa eu puxar aqui, eu mandei bastante gente essa tabela. Olha aqui, ó. Pessoal, Botafogo de Ribeirão Preto tem 21 pontos lá na frente. Tem 98,6 de chance aí de classificação, praticamente está dentro, né? O Tupi tem 20 pontos, tem 87% aí. E o São Bento tem 17. O São Bento vai jogar com o Tupi, é confronto direto pela segunda colocação. E o São Bento tem 59% de chance de classificar. Se classificam 8, e aí tem o primeiro mata-mata. Aqueles 4 que ficam já estão na segunda, já estão na Série B, já estão na segunda divisão do Brasileiro. Então é um jogo importantíssimo, importantíssimo. São Bento ganhar aqui, olha, eu vou falar para vocês, a chance de estar no mata-mata aí é gigantesca. Então é um jogo que a torcida vai ter que empurrar o time. E a ideia é nós lotarmos o SIC sábado. Então já quero para fechar aqui, às 5 horas da tarde, quero fazer um convite aqui para todo mundo. Vamos encher o SIC sabadão. Encher o SIC, fazer uma corrente lá para levar o nosso glorioso São Bento aí. Uma vitória que pode fazer uma diferença enorme. Eu quero fazer um agradecimento a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Eu vou fazer os bate-papos também em horários alternados aí, porque agora que retomou a Assembleia, eu acho que talvez a audiência seja melhor à noite. Tá, mas tá chegando a câmera, eu vou fazer uns negócios diferentes, vem muita coisa nova aí para vocês, tá joia? E para nós também, né? Porque eu gosto muito desse bate-papo aqui. Ângela Maria, Sueli, Thiago Alves, Caio, Vanessa, o Delcio, grande abraço aí, Delcio, Cláudio, Batista, Elaine Cristina, Floriano, o Luiz Sérgio, Elisângela, Ariane Pini, Ricardo do Espírito Santo, Rosali Rodrigues, Frederico Duto e todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Um grande abraço a todos. Fica aí as dicas, né? Quem quiser, carta capital dessa semana está excelente, tá? Quem quiser a tese de doutorado, nossa amiga aí, é só pedir que eu mando, que eu já tenho ela, tá joia? Um grande abraço a todos aí, bom dia, fiquem com Deus. Já tinha saído o microfone, né?